Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre o que fazer agora que a Cefaz Ceará saiu, né? A gente está aí já com planejamento na praça, começou aí hoje, né? Na segunda-feira, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 4 de maio de 2026. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que vocês devem priorizar, né? Vocês que não estão no planejamento da LS também vão entender aí um contexto geral do que vocês podem estar fazendo de estratégia para esse concurso, já que a prova aí vai acontecer no dia 1º de agosto, né, e dia 2 de agosto, tá? Mas antes disso, né, queria que vocês curtissem aqui o canal, também se inscrevessem, isso é importante aí para eu estar continuando fazendo análises para vocês e conseguir ajudar, né, em possíveis dificuldades que vocês tenham aí para entender o que é melhor priorizar nesse momento, tá bom? Voltando aqui ao nosso assunto, eu vou trazer já o slide aqui na tela para a gente conversar. Me sigam aí, né, no Instagram, mateusmota.concursos, né, e aqui no YouTube também é o @mateusmota.concursos. Caso vocês queiram entrar para esse planejamento da LS, começou hoje, então ainda dá tempo, tá? A gente coloca uma meta um pouco mais tranquila nesse início, e aí no decorrer das próximas metas a gente vai avançando mais rápido, tá? Mesmo porque alguns materiais estão sendo ainda desenvolvidos, né? Como de legislação tributária, então não tem como a gente adiantar tanto, porque nem as aulas vão estar todas ali disponibilizadas. Além de, aí se vocês quiserem entrar nesse planejamento, né? Tá aqui o meu QR Code, né? Só apontar aí para a telinha, que aí você consegue agendar aí uma conversa comigo para a gente poder montar o seu planejamento da melhor forma estratégica possível, tá? Galera, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é com relação à pontuação dessa prova, tá? E aí a primeira coisa que precisa para você descobrir essa questão da pontuação comparada de cada uma das disciplinas é você ver quantas questões tem e levando em consideração o peso. E aí eu já fiz uma separação inicial aqui, né, da tabelinha que veio na prova de forma mais simplificada, que a gente vai ter ali, ó, no caso 10 questões de português, 10 questões de economia, 8 de direito financeiro, 8 de auditoria. Escolhi essas disciplinas primeiro porque elas estão sozinhas, né? Então você já tem a certeza que vai ter ali essa quantidade de questões para essas disciplinas. Só que se você olhar as disciplinas aqui, as outras disciplinas que ainda estão nos conhecimentos básicos, né? A gente tem aqui matemática financeira, a gente tem estatística e a gente tem o raciocínio lógico. As três juntas, tendo ali 12 questões para serem resolvidas, tá? Então, se a gente fizer aqui uma conta tranquila de quantas questões devem vir, a gente bota ali 4 questões de cada uma dessas disciplinas. Além disso, a gente tem aqui administração junto com governança pública, que aí seriam ali, ó, 10 questões, e já adianto que essa daqui tem muito normativo do Ceará, tá? Eu vou estar mostrando um pouquinho da ementa também das disciplinas, mas a gente tem aí também essa parte de governança que está muito mais ligada a normativos do estado do Ceará. E aí, por fim, a gente tem aqui, ó, direito constitucional, administrativo, civil e penal. As 4 juntas, somando ali, dando 12 questões, que aí no caso a gente tem 3 questões por cada uma dessas disciplinas. Pessoal, a última é contabilidade geral e pública. Essa disciplina, essas 2 disciplinas somadas vieram ali com 10 questões. E se você olhar a ementa, veio bastante gordinho ali a parte de contabilidade pública, tá? Mas eu vou traçar aqui uma estratégia para vocês. Para cada uma dessas disciplinas você tem um certo tipo de comportamento, levando em consideração o tempo que a gente tem de preparação para essa prova e, óbvio, né, os pesos que foram colocados para essa prova. E aí eu já trago na telinha aqui para você como é que veio essa distribuição da P1, né, a de conhecimentos básicos. Eu já levei em consideração aqui o percentual de cada uma dessas disciplinas aqui na lateral, na última coluna, considerando 100%, já colocando a parte de conhecimentos específicos que não está na telinha. Mas você precisa saber que 5% está ali para matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, 5% para os 4 direitos que vieram ali, né? Português com 4,2%. Por quê? Como é que eu fiz essa conta, né? Eu peguei o número de questões, coloquei o peso que vinha ali das questões e aí a pontuação máxima que você poderia ganhar nesse bloco de questões aqui, no caso, que é
o dos trios, o trio das exatas, tá? Então se você der uma olhadinha rápida aqui, essas disciplinas que estão nas cabeças, que valem 5% juntas, já é um custo-benefício baixo, porque a gente está falando de 3 disciplinas que representam 5% juntas. Se você olhar para o quarteto ali dos direitos, eles representam 5%. Então, se você pegar e dividir ali, fizer uma conta de padaria rápida, rapaz, a gente está falando de quase 1,3% mais ou menos para cada uma dessas 4, né? Então é muito pouco, tá? Para você poder levar para a prova, ainda mais com a ementa que veio dessas disciplinas. Eu estou dizendo para abandonar tudo? Não. Eu quero trazer aqui a realidade de pontuação para você distribuir o seu estudo de modo que você priorize aquilo que vai ter a vaca leiteira, que a gente chama, né? Que é onde você vai ter a grande quantidade de pontuação na sua prova para você mandar bem. E aí são disciplinas que você ou gabarita ou aquelas que você vai ganhar só uma pontuação por você ter um conhecimento mais raso dela por conta do investimento que você fez. Beleza até aqui? Show! Levando mais adiante aqui, né? Também ficou 4,2% para essas três disciplinas aqui, que é economia, né? O bloco de administração com governança, contabilidade geral e pública. E para finalizar, as disciplinas aqui que tem um percentual mais baixo, que é direito financeiro, tá? E auditoria, que apesar da gente falar que tem um percentual mais baixo por ser ali 3,3 cada uma, né? Se você levar ao pé da letra, contabilidade geral e pública, a gente teria 2,1% para cada uma dessas duas disciplinas, que aí nesse caso a gente teria ali um percentual maior para direito financeiro e auditoria do que a gente pensar numa contabilidade geral ou numa contabilidade pública. Beleza? Então, acho que vocês estão pegando o feeling aí do que eu estou explicando, né? Partindo agora para o próximo slide, eu vou trazer aqui já a parte de conhecimentos específicos, tá? E nessa parte de conhecimentos específicos, a gente tem ali 20 questões de tributário, e eu estou falando aqui dos conhecimentos específicos do gestão fazendária. Eu vou apresentar também o de TI, mas deixa eu mostrar aqui primeiro esse de gestão fazendária, que vai ter ali a grande quantidade de candidatos para esse concurso. Legislação tributária com 20, contabilidade avançada e de custos com 20, fluência de dados com 10 e finanças públicas com 10 questões. Pegando aqui agora a tabelinha, que é a segunda parte, né, daquela tabela que eu montei de conhecimentos básicos, a gente tem aqui o direito tributário com quase 17% da prova, legislação tributária a mesma coisa, contabilidade avançada e custos, idem. Sendo que contabilidade avançada, por si só, se a gente dividir ali pela mesma quantidade que vai ter de custos e contabilidade avançada, que não necessariamente é isso, mas é possível, a gente está dizendo que ela vai ter também 8,3% a parte de contabilidade e custos e 8,3% da parte de contabilidade avançada, que é justamente o percentual de influência de dados e o percentual individual ali de finanças públicas. Beleza? Show! Aí eu pego aqui depois e consolido essa planilha mostrando ali os percentuais. E vejam, pessoal, que se a gente pegar os conhecimentos específicos aqui para cima, a gente está falando da vaca leiteira que eu falei. Porque são disciplinas que eu diria que assim, é melhor você fazer um investimento maior nelas e deixar para trás disciplinas de conhecimentos básicos do que você fazer o contrário. Então assim, o que eu quero dizer é, vá para a prova para você gabaritar a legislação tributária, direito tributário, contabilidade avançada de custos, fluência de dados e finanças públicas, porque se você gabarita lá, praticamente a cada questão, né, que você tem ali, e óbvio, por conta dos pesos, né, que tem aqui, ela vai ser o dobro do que você conseguiria na prova da manhã, tá? Do sábado, que seria de conhecimentos básicos. Só que a análise não para por aí, porque você não pode abandonar a parte de baixo toda, e você tem que distribuir o seu tempo, né, de estudo, de modo que você consiga não só se concentrar na parte de conhecimentos específicos, mas que você consiga pegar ali a maior parte de conhecimentos básicos. E aí entra aquela balança, né? Que é, será que vale a pena eu gastar mais tempo aqui ou lá?
certamente a gente já chegou à conclusão que é na parte de conhecimento específico. Mas o quanto que eu invisto nessa parte de baixo, né, que é a parte de conhecimentos básicos, levando em consideração todas as ementas que eu tenho de cada uma das disciplinas? Essa é a grande pergunta que aí ao longo da live você vai conseguir medir isso, tá? Porque se você tem todo o tempo do mundo, você vai botar tudo para estudar tudo. Se você não tem todo o tempo do mundo, né, você no caso vai ter que priorizar. E já sabe que vai priorizar conhecimentos específicos, mas fica a questão de até quanto você consegue avançar nos conhecimentos básicos para você não ficar sem essa pontuação que vai ser tão importante também para você se sair bem nessa prova. Beleza? Show! Seguindo um pouquinho mais adiante, eu trago aqui também um pouco do comparativo da parte de TI, que aí a gente já muda a realidade para ter 10 questões de direito tributário, 5 de legislação, 5 de contabilidade avançada de custos, que a gente está falando de 3 e 2%, 2,5% cada um aproximadamente, 55 de TI, e não poderia ser diferente, né? Afinal é o cargo de TI aí, né? Então tem que vir com uma carga alta, e a gente tem aqui os 5 de finanças públicas. E aí eu trouxe aqui também a tabelinha consolidada de TI, para vocês que são de TI aí não ficarem desprestigiados, mas 45% da prova vai ser a pontuação de TI. A segunda maior pontuação é de direito tributário. E aí, pessoal, essas duas aqui é impossível você ir para a prova sem estar sabendo. Só que vou dizer uma coisa que eu sempre vejo na galera de TI, né, que faz esse tipo de prova. Normalmente, a galera de TI arrebenta em TI, só que se ferra em conhecimentos gerais. E aí agora o olhar vai mudar. Você já é um cara muito bom em TI, provavelmente. Então, você vai fazer muita revisão de TI, só que você vai concentrar muito mais seus esforços no direito tributário, obviamente, mas não para por aí. Você vai ter que olhar para essas disciplinas aqui de baixo com um olhar diferente. Isso por conta do histórico. Eu até fico... Eu tô falando isso, né? Vou até mudar aqui para a telinha. Mas percebam o seguinte. Se fosse qualquer outra classe, né, que não fosse a galera do TI, eu diria que investir nessas duas aqui para você gabaritar seria o melhor caminho. Só que já sabendo do histórico das provas de TI que existiram e os caras apanhando na parte de conhecimentos básicos, eu acho que você poderia inverter essa lógica justamente para você buscar ponto onde nos conhecimentos básicos ou nos conhecimentos específicos das disciplinas que vão ser aquelas que estão com peso 2, que além dessa de tributário e TI. Se você olhar a pontuação em percentual, você vai perceber que há uma uniformidade, tá, no percentual dessas outras disciplinas que estão aqui embaixo, ó. Então, pessoal, praticamente todas as disciplinas vão ter um percentual muito próximo, com exceção, óbvio, das que estão em dupla, né, que é, por exemplo, contabilidade geral e pública, que do jeito que está aqui talvez seja melhor o cara que já é de TI e ele não consegue entender contabilidade geral e pública, ele realmente chutar aí o balde, pegar só alguns assuntos que são recorrentes, né, na FCC e não estudar perfeitamente tudo. Se você tem até mesmo um conhecimento raso, digamos assim, no quarteto dos direitos, meu amigo, essa daqui vale a pena com força você pegar e só fazer uma passada superficial. Porque você está falando aqui de 1,2% aproximadamente cada disciplina para uma ementa que é imensa. Se você vê direito administrativo, pô, eu tive quase dividir em 2 páginas aqui. Então, pensem que aquilo que tem um percentual menor, com essa tabelinha aqui, você guardando para o coração, você vai conseguir concentrar seus esforços naquilo que vale a pena. Beleza? Vamos para frente que eu vou mostrar agora como é que estão as ementas para a gente ter um geralzão. Ó, português da FCC. Apesar de eu trazer a ementa aqui para vocês, quero adiantar uma coisa. Português da FCC vem com muitos textos. São provas que tem muita interpretação de texto. E aí, nesse caso,
vale a pena você treinar muito por questões. Então, se eu fosse fazer uma prova desse tipo aqui, tanto o cara que vai fazer a parte de gestão fazendária como o cara que vai fazer de TI, eu treinaria aqui língua portuguesa por questões. Se você fizer só questões, você vai conseguir se sair bem nessa prova, porque você vai entender o feeling que o examinador tem ali para textos grandes que você vai ter que aprender a encontrar a resposta dentro dele. Então, a prática aqui já vai ser suficiente para você treinar bastante para FCC. Gramática é importante? Cara, é. Só que tu tá no pós-edital. Se você for investir em português agora, até em curso, e olha que eu tô falando como um cara que eu era, né? Muito ruim em português. E quando eu era muito ruim em português, eu fiz 2, 3 cursos, não consegui aprender e finalmente, qual foi a minha saída? Fazer muitas questões de português. Quando eu comecei a fazer isso, eu aprendi na marra, porque eu já tinha um resumo bacana de 3 cursos que eu tinha feito, grande, né? Grandes. E aí, nesse caso, eu aprendi o português na marra mesmo, porque era o que a banca queria. Eu não estava mais naquela vibe de ficar querendo aprender ortografia. Então eu fui direto ali para questões e entendendo o que a banca gostava de cobrar. Beleza? Então, para português, vai direto por questões ali que vai valer a pena, tá? Isso daí, galera, é lógico também que eu estou levando em consideração que você já é um cara que estudou, né? Já que você está indo para o pós-edital, certamente você já estudou essas disciplinas. Português é uma matéria muito básica, apesar de não estar aí no último edital da Safai Ceará, né? É uma ironia, mas ela está aqui agora e você investir no seu tempo em questões vai ser mais interessante do que você tentar aprender agora por um curso, uma aula ali de pontuação, uma aula ali de reescrita de frase, que pô, vai cair uma questão talvez, pô, e tu vai gastar horas ali para ler esses PDFs. Vai por mim, vai por questões que você vai ser mais feliz, tá bom? Beleza, indo um pouquinho mais para frente, a gente vem para as outras 3 emendas agora que são de exatas, beleza? E aí nessas disciplinas de exatas, a gente tem aqui a matemática financeira, que eu já quero chamar a atenção que ela tem ali em torno de umas 6 aulinhas para tu estudar. Por ser 6 aulinhas, vale a pena o custo-benefício de você estudar essa disciplina. Porque se você estudar essa disciplina, você vai aprender muita coisa dela em pouquíssimas aulas. E aí eu já quero puxar um gancho aqui para dizer que a disciplina de estatística ela já é um custo-benefício muito baixo, porque aqui a gente está falando de mais de 20 aulas ali aproximadamente, se o cara quiser botar tudão para você estudar, tá? Mas além de ser ali essa quantidade de aulas, tem uma parte que é mais chata na estatística, que é você estudar estatística descritiva, que é o inferno na Terra. E aí, meu amigo, quando você chega ali na parte, que eu vou dar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, distribuição de probabilidade discreta e contínua para baixo, custo-benefício disso daqui é horrível. E se você olhar o percentual que essa disciplina representa no seu concurso, não vai valer a pena o seu desgaste. Então, se eu fosse estudar para essa prova, seja para gestão fazendária, seja para TI, eu não estudaria esses assuntos. Estaria fora do meu radar, porque o percentual que representa estatística, já que ela está junta com 3 disciplinas, é muito baixo e a parte de descritiva é uma coisa mais palatável de você estudar, que você consegue pegar, diferentemente da parte de inferencial, que é o que está de amarelo, que você não vai conseguir pegar e quando vier na prova, normalmente não é a parte queridinha que vem ali nas suas provas. Apesar de achar que vai vir alguma questão, devido aí a ter 4, né, dentro do conteúdo de cada uma dessas disciplinas, tá? Então, deve vir ali 4 de matemática financeira, 4 de estatística, e aí pode ter ali 1 ou 2 de inferencial, mas aí você chuta, tá? E aí a gente tem ali 4 de raciocínio lógico, que chegando na parte de raciocínio lógico, a parte de estrutura lógica aqui, ó, essa parte aqui de estrutura lógica, certo? É a parte que vai te dar, é uma parte de vaca leiteira, né? Que é
O que cai ali mesmo de lógica, né? Que você tem tabela verdade e afins. Diferentemente de você pensar em raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos. Ó, isso daqui eu não estudaria. Por que eu estou falando isso? Porque essa parte aqui cai, né? Conjunto de hipóteses, forma válida e conclusões determinadas. Por que eu deixaria de lado? Porque são assuntos que não são tão queridinhos, tá? Essa parte aí que eu risquei de vermelho. Então eu focaria mais nessa parte de lógica, que é algo que as bancas gostam muito de cobrar, principalmente a FCC. E aí nesse caso eu fecharia meu trio ali, pô, com pouquíssimas aulas, porque essa parte aqui do raciocínio lógico, eu acredito que a gente está falando de aproximadamente ali umas 7 aulas talvez. Então veja que só nessa brincadeira aqui a gente reduziu para 13, né, pegando matemática financeira e raciocínio lógico, e mais umas 10, 12 aulas ali de estatística descritiva, que é muito mais palatável, tá bom? Beleza, indo para frente aqui, a parte agora de administração pública, certo? Essa parte também é uma parte tranquila, mas existem assuntos que são mais queridinhos, que aí eu diria que são aqui, ó. Essa parte de reforma administrativa é um assunto importante, tá? Orçamento participativo, muito bom de ser cobrado. Parceria entre governo e sociedade de ouvidoria é importante também, tá? Governança interna e externa, não acredito que venha tanto. Novas formas de gestão do serviço público também é algo que gosta de ser cobrado, tá? Responsabilização na prestação de conta e prestação de contas é importante. Lei de acesso à informação é importante, tá? E as outras coisas que não estão marcadas, não acho que seriam tão importantes. É uma disciplina que tem um custo-benefício bom? É, porque ela tem uma ementa curta e por mais que não sejam assuntos que são tão queridinhos, eu acho que vale a pena você pegar a ementa toda. Diferentemente desse de governança pública organizacional que está embaixo. Porque esse daqui é aquele que tem só coisa do Ceará, ó. Tá aqui, ó. Modelo de gestão do Poder Executivo do Ceará. Conceitos e princípios, programa de integridade do Poder Executivo do Ceará, gestão de risco, conceitos e princípios, gestão de risco e gerenciamento de risco, modelo de 3 linhas, política de gestão de risco do Poder Executivo do Estado do Ceará. Aí, ó, de novo, servidor público do civil do Estado do Ceará. Então, assim, tem muita coisa aqui que vem de coisas do Estado do Ceará. Só que essa disciplina está dividindo com a administração pública, então seria uma disciplina que, no desespero, sinceramente, eu cortaria do meu plano. É outra que você poderia fazer isso. Cara, leve em consideração que eu tô falando aqui no desespero. Mas se for para ler, selecione ali, né, os normativos, que eu acredito que até os menores eu faria isso, né? Pegaria dos menores para os maiores para poder estudar. Mas se você tem tempo, nada de fazer o que eu tô falando aqui, viu? Eu só tô passando a bola em cima para vocês entenderem o que você pode cortar e o que não pode. Por que eu estou fazendo isso? Porque existe uma certa pontuação aqui que vai ser muito pouca. Então, na hora do investimento do seu tempo, leve em consideração isso. Mas aqui, tudo que está dentro de governança pública organizacional está voltado para normativos do estado do Ceará. Não tem tempo? É uma disciplina boa aí para você, ó, dar a seta e cair fora. Vamos agora para a próxima. Que aí a gente está chegando aqui agora em microeconomia e macroeconomia. Deixa eu ver se eu passei alguma. Não. Beleza. Essa disciplina de microeconomia é uma disciplina que tem um custo-benefício relativamente bom, né? Indo de encontro aí com a ideia geral, mas é porque aqui a gente tem até essa parte aqui de baixo, ó, até aqui, daqui em diante, aqui para frente e daqui para baixo, é só economia da tributação, tá? Então é um assunto mais tranquilo de você estudar. O ruim, meu amigo, de estudar aqui, e aí é um assunto que talvez você pode deixar um pouco mais de lado, que eu acho que inclusive não deve
vir tão pesado é daqui até aqui. Se você deixar esses assuntos de lado não significa deixar tudo de lado, mas deixar eles por último, depois que você já tiver estudado essa parte de economia da tributação, vai te dar um custo-benefício bacana, porque você vai ter aí mais da metade da ementa e de assuntos que são mais tranquilos e que normalmente são mais preferíveis a cobrar, já que é um cargo de tributação, tá? Já a parte de macroeconomia, a mesma coisa. Não veio um edital estúpido, né, de macroeconomia. E aí você consegue ter ali um avanço nessa parte de macroeconomia sem sofrer tanto. Apesar de terem assuntos aqui que você vai sim ter trabalho, mas eu acredito que você consegue pegar ali alguns assuntos de macroeconomia. Lembrando que a disciplina toda, né, aqui ó, é economia. Ou seja, vão vir as questões dentro desses conteúdos todos, tanto de macro como de micro. E a grande maioria eu acredito que vai vir o quê? Dessa parte de micro, que é de teoria da tributação. Beleza? Olha, essa dica ficou legal, porque aqui ó, você vai ver qual é a emenda, a parte da emenda que vai ser mais importante. A economia da tributação aí vai ser muito melhor para você sofrer menos e investir um tempo ó, que vai valer a pena. Beleza. Indo mais para frente aqui, a gente tem a disciplina de Direito Constitucional. Meu amigo, Direito Constitucional, ele foi aqui ó, do início da Constituição, e normalmente é um estudo que é sequencial, né? Ele foi até ali ó, na parte de cadê? Controle judicial, controle de Ministério Público, advocacia, controle de constitucionalidade. Até aqui é controle de constitucionalidade, ó. Beleza. O que eu quero dizer é que ele foi do início da Constituição, só se divaplu, até funções essenciais à justiça e Ministério Público e advocacia. E aí ele pegou o controle de constitucionalidade, tá? Daqui para frente, né, a gente tem alguns assuntos que são menos queridos pela banca e certamente deve ter aí alguma retificação, né, para tirar essa parte daqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, porque é pertinente ao estado do Goiás. Não sei se vocês viram ali, ó, mas eles colocaram ali o estagiário na hora de fazer o edital, botou ali, ó, coisa do estado do Goiás. Então essa parte aí provavelmente deve passar por uma retificação, tá? Pelo menos do item 12 em diante. Mas quero dizer para você que os assuntos de constitucional são imensos e você vai ser cobrado ali, meu amigo, com 3 questõezinhas no máximo. Então, vai direto por questões, não vale a pena você ficar maluco com isso daqui, porque você vai tirar 3 questõezinhas do tempo que você vai botar aqui. Então, ó, o custo-benefício de direito constitucional é, ó, baixíssimo, ó, baixíssimo. Então, se eu fosse você, eu entraria no modo de revisão por exercícios nessa disciplina, ainda mais se você já estudou, que provavelmente, volto a dizer, se você está nesse edital, porque você já estudou, eu iria direto por questões e não ficaria inventando muita coisa para ficar estudando, revisando ali, muita firula, tá? Eu acho que o interessante é você ir nessa linha aqui para direito constitucional, assim como eu vou falar também para os outros direitos, já te antecipando isso. Que indo um pouquinho mais para frente, a gente tem aqui agora o direito administrativo. Olha o tamanho dessa ementa para você cobrar também 3 questões, meu amigo. 3 questões. Tu vai tirar 3 questões daqui de dentro. Se a gente fosse chutar aqui alguma coisa que seria muito interessante cobrar, é aqui, ó. A lei de licitações. Quer ver outra que é legal também eles cobrarem? É essa aqui, ó, a 8429, que é a lei de improbidade administrativa, certo? E, deixa eu ver, eu vejo que as bancas gostam muito de cobrar essa parte de ato administrativo, tá? Então, é um assunto também bom de você estudar, dar uma revisada legal, né? Tá aqui ele ainda. Então, assim, essas daí você tem que saber, tá? Mas, obviamente que você vai fazer questões de tudo, mas dê uma priorizada ali na 14133 e na 8429. Não dá para perder questão disso, e são assuntos que são muito queridos pelas bancas, e volto a dizer, FCC.
Lembrando aqui que o custo-benefício dessa disciplina também é baixíssimo. E aí, por conta disso, eu aconselho você a fazer exclusivamente aí tudo por questões. Fechou até aqui? Beleza. Vamos para frente, que agora a gente vai aqui para direito civil e direito penal, tá? No direito civil, a gente tem aqui novamente uma quantidade de assuntos estupidamente grande, certo? Aqui eu acho que eles só não colocaram aqui a parte de contratos em espécie, mas chegaram a botar contratos em geral aqui. E aí, nesse caso, meu amigo, não vale a pena você estudar isso aqui. Eu estou dizendo que é horrível o custo-benefício disso. Então, ó, direito civil, eu acredito que se você botar na balança a parte de constitucional e administrativo, é o pior direito para você estudar. E aí, nesse caso, você simplesmente vai ignorar isso aqui, tá? Se você tiver que abandonar. Por quê? Você não vai estar zerando a disciplina. Você tem 4 direitos para estudar. Óbvio que o constitucional e administrativo são muito mais simples. Então, bote teu ganha-pão lá. Essa daqui é uma que vale um X bem grande. Porque realmente, meu amigo, para você conseguir tirar 3 questões de direito civil, porra, é muita sacanagem ter uma ementa dessa, certo? Então, eu aconselho você a não estudar o direito civil se você não tiver tempo, né? Eu acho que talvez até entraria ali naquela parte de estatística, de inferencial, custo-benefício C, esse daqui é a valer, viu? Então, fica essa outra dica aí. Direito penal. O custo-benefício de direito penal, e aí vamos aqui agora para 3 questões também. Perceba que é um custo-benefício relativamente bom, tá? Porque a gente tem muita coisa aqui que a gente sabe que a banca vai cobrar. E aí a gente está falando aqui da parte, por exemplo, do crimes contra a administração pública. Esse crime contra a administração pública, ele é algo que sempre está em todas as provas de concurso de fiscal. Então, meu amigo, bota isso na sua cabeça. Crimes contra a administração pública tem que estar na ponta da língua, só que o resto vá fazendo como é que fala? E os crimes contra a ordem tributária também. E os outros você simplesmente pode deixar de lado, porque não vai ter um custo-benefício tão bom. Porque só em você decorar os crimes ali que eu citei aqui de administração pública e contra a ordem tributária, você já vai ter, né, grande parte ali de chance, né, de cair na sua prova daquelas 3 questões ali de direito penal, e aí recai no restante de civil que você tem para poder ser cobrado. Essa parte de penal, dos 4 direitos, só fazendo um arredondamento, é que não vale a pena você investir em todos os direitos. E aí, se for para você investir, bote no constitucional, administrativo, pegue essas 2 leis aqui do direito penal e tá tudo certo. Beleza? Show! Vamos seguir. Direito financeiro, uma disciplina que, sinceramente, eu gosto muito, né? Eu acho que ela é fácil. E aí, entra aquele julgamento, né? Eu gosto do direito civil, do direito financeiro, só que tem muita gente que tem dificuldade com o direito financeiro. E aí, meu amigo, eu acho que o ideal para você é você botar na balança esse ponto. Se você já é uma pessoa familiarizada com o direito financeiro, inclusive estudou para as provas aí da Cefaz São Paulo e também, eu acho que caiu em São Paulo, e também, por exemplo, do Rio Grande do Norte, né? Apesar de não ter sido FCC lá, você estudaria a disciplina e daria no mesmo, né, em termos de você ter estudado, vale a pena você investir nela, principalmente porque ela traz aqui as 3 leis orçamentárias, que é o PPA, a LDO e a LOA, traz aqui princípios orçamentários, que eu também acho um assunto bem simples, tá? E também aqui tem a LRF. E aí a LRF, meu amigo, você coma com farinha. Porque mesmo se você não for um cara bom em direito financeiro, aqui o custo-benefício ele é altíssimo, tá? Por quê? Porque certamente das questões que vão vir de direito financeiro, vai ter lá questões de LRF.
E se você quiser ficar grandão ainda, para dizer assim, vou gabaritar, estude ali a 4320. A gente simplesmente abarca todos os conteúdos de direito financeiro possíveis dentro dessa prova, se você estudar esses dois normativos e essas 3 leis. Então, já te adianto, tem facilidade? Cara, dá para você estudar isso aqui tudo. Se você não tem facilidade, nesse caso, abandone o resto e concentre ali na LRF e na 4320 nessa perspectiva. Adiciona a LRF e, se for o caso, depois você vai para direito financeiro, ou para 4320, né? Que é as normas ali de direito financeiro, que vai valer a pena, tá? Show! Vamos para a próxima aqui. Agora a gente vai falar de contabilidade geral. Meu amigo, o custo-benefício de contabilidade geral é baixo, tá? Porque ele tá vindo ali junto com contabilidade pública e a FCC gosta muito de fazer questões que envolvam, né, receitas de bolo. Só que tem um detalhe, quando você vai estudar contabilidade geral, a gente também tem que levar em consideração que você vai estudar contabilidade avançada. Como as duas coisas vão se misturar, né, na hora de você estudar contabilidade como um todo, e você não pode abandonar as duas contabilidades, faz o seguinte, pega aqui contabilidade, estuda ela, apesar do custo-benefício ser baixo, só que como está junto com contabilidade avançada, o custo-benefício aumenta. Você foca em contabilidade geral. Agora, contabilidade pública, rapaz, se tu nunca estudou, tu vai cortar ela. Então, contabilidade pública você vai cortar e contabilidade geral você vai estudar. Então, esses assuntos aqui você vai estudar junto com a parte de contabilidade avançada, que aí o custo-benefício vai ficar legal, porque são duas coisas que é a mesma disciplina na realidade, que inclusive na contabilidade avançada ele pode acabar cobrando coisas daqui da contabilidade geral. Então, eu acredito que contabilidade geral estuda, ainda mais por ser receita de bolo. Se você pegar as últimas provas da FCC, sempre vai ter as mesmas questões ali que os caras estão cobrando, certo? E como a FCC tem cobrado muito, tem feito muita prova difícil, o que vai acontecer? Você vai conseguir pegar ali o leque de possibilidades que ele tem para cada uma das receitas de bolo, né? Que ele faz um bolo de laranja, de chocolate, né? Então, se você aprender todas as receitas, você vai conseguir se sair bem na contabilidade. Agora, a contabilidade pública, eu vou te dizer, para tu tentar essa daí, vai doer, viu? E pela quantidade de questões que tem nela, não vai valer a pena você pegar essa disciplina para aprender a fundo, porque vieram praticamente todas as normas, que é o que eu vou mostrar agora nesse próximo slide. Ó, meu amigo, custo-benefício aqui, ó, baixíssimo. Não vai nessa onda que tu vai se arrebentar e vai gastar um tempo danado para algo que vai cobrar ali uma quantidade de questões irrisória, tá? Beleza, a parte de auditoria aqui, ó, custo-benefício alto, tá? Então, pode estudar essa disciplina aqui, porque muito assunto tranquilo, muito assunto mamão, que é só de norma. E se você não estudou esses assuntos aqui, é porque tu não estava estudando no pré-edital, certo? Mas é uma disciplina que está com a ementa curta, que vale a pena, tá? Então, o investimento aí, ele é muito bom, tá? Indo aqui agora para o próximo, já estou terminando. Agora a gente vem aqui para ver a parte da discursiva. Por que eu botei a discursiva antes? Porque na discursiva você vai ter só de conhecimentos específicos. Vão ser aqui uma questão dissertativa, 2 de estudo de caso. Na prática, as 3 são do mesmo jeito que você vai responder. Sem introdução, sem conclusão, direto ao ponto. No máximo que vai acontecer com o estudo de caso é trazer uma narrativa ali de alguma situação, problema, para você aplicar ao caso concreto. Beleza? Show! E aí, quais são as disciplinas que você tem que estudar para ter essa parte da discursiva, para entender o que você vai ter que escrever na discursiva? Primeira delas, direito tributário, que veio extremamente simples, e aí tu tem que comer isso aqui com farinha, porque só tem o tributário na Constituição Federal e aqui o tributário no CTN. Só tem esses dois. Daqui para baixo é só CTN. Daqui para cima
é só sistema tributário na Constituição Federal. Olha que fácil, bem tranquilo, e se você estuda para a área fiscal, meu amigo, aqui você tem que saber tudo. Para você que é da área de TI, ó, esse daqui é o que você tem que saber absolutamente tudo, todos os artigos do início ao fim, beleza? Vamos lá. Ainda no direito tributário, a gente tem aqui a legislação tributária nacional, certo? Isso é dentro de direito tributário ainda, que a gente está falando da LC 24, que fala sobre os convênios, a gente está falando aqui da Lei Candir, a gente está falando aqui da Lei do Sigilo Fiscal, a Lei Complementar 116, que aí a gente está falando da Lei Complementar dos Serviços, né, para todos os municípios do país. Tem que saber isso porque tem serviço que, dentro da Lei de Serviços, ele determina o que vai ser cobrado de ICMS, o que vai ser cobrado como serviço, o que vai ser cobrado com base dupla, né, base de cálculo para ICMS, base de cálculo para ISS, e o que é que vai ser considerado ali serviço, tá? A gente também tem que saber aqui a Lei Complementar 160, que é do convênio que permite aos estados, né, deliberar sobre remissão de créditos tributários. E a gente tem também aqui a Lei Complementar 192. Essas duas leis aqui, elas são extremamente curtas, tá? Então é bem tranquilo de você aprender, caso você já não tenha estudado elas em momento anterior. Além disso, a gente tem a reforma tributária. Aí é que o bicho pega, porque você tem que saber a emenda constitucional, a Lei Complementar 214, que é a que institui o IBS e CBS, e a gente tem também a Lei Complementar 227, que trata sobre a instituição do CEGIBS, né? Que é o Comitê Gestor do IBS. Vamos para a próxima aqui agora, que vai vir para a legislação tributária estadual. E dentro de legislação tributária estadual, ele só cobrou, e ó, vale muito a pena aqui, você ter as três leis, né, dos impostos estaduais, quais sejam ICMS, IPVA e o ITCD. Tem a lei do FECOP, que é do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, que aí aumenta só um percentual ali para alguns certos tipos de mercadoria. E a gente tem o único decreto que vai ser cobrado desses impostos, que é justamente o decreto do ICMS, que a gente chama de RICMS, né? Regulamento do ICMS. Esse daqui, custo-benefício altíssimo, com a grande quantidade de questões na prova, tá? Então, vale a pena você estudar esse daqui. Agora, a gente passando para a contabilidade avançada, que aí, como eu falei, que o custo-benefício ele é alto, porque somando com a contabilidade geral e avançada, você já vai estar estudando a mesma coisa e aí vai ganhar uma pontuação muito boa ao longo desse estudo, né? Já que a gente vai abarcar uma grande quantidade de questões. E aí a gente está chegando no finalzinho aqui, contabilidade de custos. Cara, contabilidade de custos, ele tem um custo-benefício relativamente bom. Por quê? A gente tem aqui em torno de umas 6 aulinhas para você estudar. É que nem a matemática financeira. Como ele vai estar junto com a contabilidade, eu acho uma disciplina boa de se estudar, exceto a parte de volume ali, né? Análise de volume, eu acho que é custo padrão. E aí, meu amigo, quando você tiver nessa parte, se você não tiver tempo, vale a pena você abandonar. Mas os outros assuntos, né, de custeio por absorção, custeio variável, que são assuntos que normalmente são os mais queridos pela banca, eu acho que vale a pena você dar uma estudada neles. Beleza? Então, ó, custo-benefício, ele também acaba sendo um custo-benefício bom. Por fim, fluência de dados, tá? Que é uma disciplina que normalmente vem arrepiando, que é a parte de TI, só que ele colocou aqui com uma quantidade, né, de itens muito bacana, tipo, não foi aquele absurdo que normalmente se cobra. Então veio aqui banco de dados, né? Veio a parte de segurança. Então são assuntos muito mais palatáveis para você estudar. Então esse daqui eu considerei que é um custo-benefício também alto, principalmente porque é peso 2. Então vale a pena você investir nesse daqui. Galera, eu peguei aqui e fiz uma análise, né? Tá faltando aqui agora só o último para eu finalizar. Essa parte aqui dos conhecimentos específicos vai muito para a galera de gestão fazendária. A galera de TI aí muda um pouquinho a estratégia, tá? Finanças públicas,
para finalizar, é um custo-benefício também muito bom. Por que é um custo-benefício muito bom? Porque, galera, a ementa tá curtíssima. E apesar de terem ali um número de questões pequeno, é peso 2. Então eu acho que você consegue aprender esses assuntos no pós-edital. E se você gabaritar aqui, você vai sair com uma pontuação bem bacana. Beleza? Fiz essa análise aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui agora o início, porque eu queria trazer uma coisa para vocês, que é a tabelinha, e a gente fazer um arremate final aqui, que eu acho que é o que vocês querem, para saber, Matheus, você falou pra caramba aí, agora eu quero saber o que eu faço da minha vida, velho, o que você faria aqui se eu tivesse nesse cenário aqui. E aí eu vou mostrar aqui a parte de gestão fazendária primeiro, tá? Gestão fazendária, eu estudaria aqui, investiria, né? Na parte de direito tributário, muito, que aí a gente está envolvendo a reforma, tudo mais. Legislação tributária, que tem poucos normativos para você estudar. Contabilidade geral, ou contabilidade avançada e custos, e também influência de dados. Finanças públicas, ou seja, todas as disciplinas que são peso 2, você vai estudar todas super bem, tá? Agora, nessa parte de baixo, eu pegaria aqui e investiria meu tempo em contabilidade geral, mas não investiria meu tempo em contabilidade pública. Pegaria aqui e estudaria direito financeiro se eu tiver facilidade, e se eu não tiver facilidade, principalmente eu focaria em LRF e depois na 4320, beleza? A parte de auditoria eu investiria, certo? Apesar de ser 3,3%, né? É uma disciplina que está sozinha, certo? E veio com um edital enxuto, tá? Português eu iria direto por questões, tá? A parte de exatas eu estudaria ali RLM, a parte de lógica. Matemática financeira, que é uma disciplina relativamente curta, e estatística, ou eu abandonaria, ou eu partiria lá no meio aqui, para a parte de inferencial eu não estudar de jeito nenhum, beleza? Ou ia matar a estatística toda, ou a parte de inferencial era a primeira aí fora fácil, tá? Dessas daqui dos direitos, eu não estudaria direito civil, eu iria em direito administrativo e constitucional, tá? Eu iria por questões, e o direito penal eu pegaria ali a lei, né, de crimes contra a ordem tributária, e também a parte de crimes contra a administração pública. Já a parte de administração e governança, eu, não tendo tempo, eu chutaria a governança, que é a parte dos normativos do Cefaz Ceará, e eu pegaria ali a administração e estudaria. A parte de economia, que é o finalzinho aqui que está faltando, eu pegaria a parte de teoria da tributação, tá? Teoria da tributação. E depois daria uma olhadinha ali em assuntos que fossem mais importantes de economia, né? De micro e macro. E aí teria que ver ali, se você tiver na LS, você vai conseguir ver ali no quadro de relevância quais são os assuntos mais relevantes com base na FCC. Essa seria a minha lógica aqui de estudo para o pessoal de gestão fazendária. Ah, professor, pô, você só privilegia gestão fazendária. Fale um pouquinho de TI aí, velho. Faça a mesma coisa aí para mim, na moral. Vamos lá. A galera de TI, eu faria o seguinte, né? Eu estudaria aqui a parte de tecnologia da informação, que vocês são muito bons. Eu iria por questões. No máximo, um ou outro assunto, eu pegaria PDF. Um ou outro, tá? Tributário eu comeria com farinha. Estatística eu chutava o balde. Raciocínio lógico e matemática financeira vai depender se você tem facilidade com exatas. Mas raciocínio lógico, com certeza a parte de lógica. E matemática financeira pegaria também. Da parte de português, com toda certeza. Pegaria ali a parte de auditoria, vale a pena.
A parte de finanças públicas vale a pena. Se você tiver uma facilidade ali com a parte de direito financeiro, é outra que vale a pena, ou então segue a mesma ordem do outro. Pega ali, ó, LRF e depois pega a 4320. E eu tô falando aqui para ir na lei seca mesmo direto, viu? Depois eu investiria aqui na parte de administração, chutaria a governança, certo? Pegaria ali a parte de teoria da tributação, mas não pegaria nem micro nem macro, porque é um assunto muito denso e eu sei que vocês não estudaram isso, e aí não vai valer a pena para vocês nesse caso. Na parte de legislação tributária é só leitura, certo? Então vale a pena você estudar bastante para pegar ali o que tem peso 2. E aí, meu amigo, contabilidade pública nem pensar para vocês, civil nem pensar para vocês, estuda ali administrativo e constitucional, pega penal também só a lei, e aí vai repetir o outro, né? Que é os crimes contra a ordem tributária mais crimes contra a administração pública. Beleza. E aí a parte final, que é são as contabilidades. Velho, quer saber uma dica boa para vocês aí de TI? Pega ali contabilidade. Pega as receitinhas de bolo, pô. Eu tenho até um arquivo que eu fazia dessas questões que são de receita de bolo, tá? E eu guardava ele quando tinha alguma coisa de financiamento, ou então uma depreciação, que é um assunto super querido pela FCC, ou então tem ali uma DFC que você precisa entender ali por onde começar e por onde terminar. Cara, faz essas receitas de bolo, faz esse caderno de questões repetidas mesmo da FCC, que você já vai mandar bem. Não estou falando para você pegar ali uma contabilidade avançada a ponto de você decorar os CPCs. Ó, vocês aí, ó, de TI, nem pensar. Vocês não vão aprender essa porra, velho. Não vai. E aí, a contabilidade de custos talvez seja uma boa por conta da quantidade de aulas, que deve ser umas 6. Então vale a pena. E aí quando chegar aquela parte de custeio padrão ali, né, a parte de análise de volume, aí você pula, tá? Mas eu acho que seria mais ou menos nessa pegada aí a galera de TI. Tranquilo? Lembrar que o português ali também é bom você ir direto por questões, tá? Como eu falei lá no outro. Mas eu iria mais ou menos nessa ideia aí, tendo em vista as dificuldades que vocês têm nessas disciplinas de conhecimentos básicos e vocês precisam sobreviver nela, já que eu sei que vocês sabem TI, porque está fazendo esse cargo. Gostaram desse vídeo? Então curtam aqui esse vídeo, deixem aí um like, né? Se inscrevam no canal. Quiserem tirar alguma dúvida aí sobre estratégia de concurso, fala comigo lá no Instagram, né? @mateus com th mota com 2t.concursos. Se quiserem também, pode mandar também responder nesse vídeo aqui mesmo, né? Que aí eu consigo ver lá o que vocês estão falando e aí eu posso entrar em contato e responder alguma dúvida, tá? E se vocês quiserem um acompanhamento comigo para esse concurso, nós temos planejamento para ambos os cargos, tanto para o gestão fazendária como também o de TI. Então fiquem muito à vontade aí. E aí, se quiserem esse planejamento, a gente tem aí, ó, o programa de estudos completo, tá? O material, a gente está usando o Estratégia, tá? Tem os 7 fontes, tem também o Tec Concursos. Com esses materiais você já consegue aí fazer um ótimo pós-edital e óbvio, né? Tem que fazer um curso de discursiva que vocês podem fazer aí com os apóstolos, tá? Além disso, tem esse acompanhamento aqui comigo, tem aqui análise de desempenho que eu faço a cada 4 metas, inclusive posso te fazer uma análise comparada com todos os alunos da LS, né? Vendo ali a média deles. A gente tem resumos que estão embutidos dentro da sua mentoria, já quando você já estiver aqui dentro. Caderno de questões que a gente utiliza do Tec Concurso, já para você só clicar e ir fazer a bateria de exercícios. Mapa de relevância, que aí você vai saber quais são os assuntos mais importantes por disciplina. Mapa de calor, que aí são como se fosse, por exemplo, uma lei de responsabilidade fiscal, você saber quais são os artigos que mais caem, né? Tem o dashboard de performance que está lá dentro da nossa plataforma e o compilado de jurisprudência, que é aí um
forte candidato, né, de vir aí nessas disciplinas do direito, tá? A FCC gosta muito de cobrar. E aí, para você conseguir fazer isso, pode apontar aqui o QR Code e aí agendar uma conversinha comigo para a gente ajeitar seu planejamento. Beleza? Eram esses os avisos. Até a próxima. Espero que tenham gostado aí da estratégia e tenham entendido. Beleza? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Grande abraço e gruda no Teachers.